Olá, tudo bem com vocês? Estamos retornando à nossa aula de Ciência Política e Direitos Sociais. Obviamente, como eu sempre venho falando, vocês já devem ter avançado consideravelmente no conteúdo, já devem estar bastante empoderados e empoderadas em leituras, em exercícios, em vídeos complementares, que têm auxiliado na construção de conceitos que vão subsidiar elementos para análise na administração pública. E nesse cenário, a gente vem trazer um conteúdo novo para vocês, tá? Diante disso, eu vou compartilhar a tela com vocês sobre a temática da nossa aula de hoje. Quero lembrá-los sempre que é muito importante vocês fazerem os exercícios, né? Obviamente, porque os exercícios, eles correspondem a totalidade da nota de vocês, 4 pontos, mais 6 da prova, né? E isso vai, obviamente, contribuir muito com o aprendizado de vocês. Leitura da rota de aprendizado, texto base, mais os exercícios e, obviamente, os vídeos complementares. Dito isso, vamos para a aula, pessoal. Então, o conteúdo da nossa aula de hoje é um conteúdo novo, tá? E nós vamos trabalhar justamente com aquela perspectiva dentro da ementa da disciplina, que é sobre a questão das políticas públicas de combate à pobreza e de promoção da igualdade no Brasil. Importante a gente notar que a gente vem construindo aspectos teóricos, principalmente sobre o conceito de Estado, que o Estado ele é essa personificação, principalmente através das políticas públicas. E aí a gente trouxe Maquiavel, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Locke, Foucault, Weber, para entender esse conceito de Estado desde a Idade Média até os dias atuais. Diante desses aspectos, a gente tem que entender que, em se tratando do Brasil, nós temos alguns elementos que são singulares, entre os quais a própria questão da estratificação social. Nós temos uma sociedade muito desigual, onde existe uma concentração de renda nas mãos de poucas pessoas, bilionários, e aí, novamente, eu não estou falando daquela pessoa que tem uma pequena empresa, aquela pessoa que tem uma média empresa. Estou falando de um grupo que detém um capital e um monopólio econômico muito grande. E a grande maioria da população, do extrato da população, né, ou é proletário e vive do seu salário, ou é uma pessoa que está em condição de pobreza. Diante desses aspectos, a gente começa dizendo o seguinte: nós temos que pensar que desde 1988, e a gente falou muito dela na aula passada sobre os direitos sociais e a Constituição no Brasil, há uma busca de conceituar, e principalmente mais do que conceituar, a ideia de cidadania é trazer a perspectiva material da dignidade da pessoa humana. Então, a Constituição do Brasil de 1988, e trazendo alguns elementos da aula passada, a gente falou sobre direitos sociais, que são educação, saúde, moradia, auxílio aos desamparados, maternidade, auxílio às crianças e também a própria questão do lazer, ela é pensada dentro de uma perspectiva de garantias. Obviamente, há um abismo muito grande entre essa ideia do que está na Constituição e a sua materialidade. E diante disso, o que a gente tem? Nós temos um Brasil onde as características continentais dele fazem com que algumas regiões elas estejam mais afetadas pelo que nós chamamos da linha da pobreza. São populações que elas não têm condições de salubridade, condições de água potável, condição de alimentação, condição de manutenção da sua sobrevivência. Então, é um desafio, sobretudo, trabalhar políticas públicas para erradicar a pobreza.
Então, o primeiro ponto que a gente tem que, obviamente, ter muito claro é que existem muitas pessoas pobres no Brasil. Principalmente, reitero, dessa perspectiva das dimensões continentais que o Brasil tem. Tá? Então, nós temos regiões no Brasil onde a linha da pobreza ela é muito mais acentuada, principalmente na região norte e nordeste do nosso país, dada questões até geográficas e climáticas. Geográficas por conta de haver algumas áreas que elas estão no sertão, então muita gente não consegue fazer plantio e falta alguns aspectos tecnológicos que auxiliem essas populações até em questões de água. Tá? Então a seca ela é um dos processos que fomenta a própria questão da pobreza. E, obviamente, a gente não pode deixar de falar dos centros urbanos, né, que existem alguns centros urbanos, onde a pobreza ela também se concentra, principalmente fazendo com que as pessoas fiquem em situação de ausência de moradia, alimentação e etc. A gente falou muito disso na outra aula. E aí a gente tem que pensar o seguinte, bom, primeira questão, na cartografia é um mapa, tá? Desenhar no texto constitucional, há, como eu disse anteriormente, uma busca pela amplitude ou pela materialização do direito à cidadania, ou uma cidadania mais digna, né? E aí, a gente tem que entender que é o seguinte, de um lado, nós temos uma população, né, que vive nessa linha de pobreza e que está excluída, tá? Então, um aspecto, um elemento, uma palavra, um momento de análise é o processo excludente dessas pessoas. Mas por que é excludente? Eu já disse, questão de alimentação, moradia, segurança, questão de própria saúde pública, tá? Então, tudo isso está no bojo da exclusão. E aí, não há o efetivo exercício da cidadania nessa questão. Mas, para entender esses aspectos, a gente tem que voltar um pouquinho, tá? E aí a gente tem que entender que nós temos um Brasil que foi construído sob a égide de um processo colonizador, tá? Então, quem chegou aqui, a gente tem que sempre lembrar isso, não descobriu nada. Então, administradores e administradoras, quem aqui chegou, os europeus, nada descobriram. Na verdade, eles atracaram seus navios e se apropriaram de muitas riquezas que aqui existiam. Ah, professor, mas eles eram desbravadores de uma terra que já tinha donos, os autóctones, os nativos. E alguns foram trazidos para cá contra a vontade, que foram os povos escravizados, principalmente do continente africano. E aí, essas pessoas, gente, que foram colocadas em condição da escravidão, não foi colocado para elas, né, após a assinatura da abolição da escravidão, as mesmas condições do que as pessoas que estavam em liberdade. Então, o que acontece? Você tem no dia 13 de maio de 1888, a assinatura da abolição da escravidão. No dia 14, para essas pessoas, não alterou o processo de exclusão. Tá? Por quê? Porque elas foram tiradas de suas condições que estavam de escravidão, mas foram subalternizadas. Elas foram empurradas, tá, para viver em locais onde havia mínimas condições de sobrevivência, não foram inseridos no mercado de trabalho, e aí a gente tem que lembrar, eu falei isso na aula passada, tá, na aula síncrona, que em 1841 sequer a eles era permitido assistir aula, se matricular, ir à escola, serem instruídos. Então, pessoas escravas ou escravizadas, no caso, né, o termo mais adequado, era proibido o acesso à educação. Obviamente, se não tinha acesso à educação, como é que as pessoas sabiam ler e escrever? Elas já são colocadas numa condição de marginalização. Elas estão à margem da sociedade. Obviamente, essas pessoas que eram afrodescendentes ficaram numa situação extremamente vulnerável. Então, elas não tinham de morar, não tinham trabalho, não tinham nada. Resultado,
elas formaram um grande bolsão de pobreza no Brasil, dadas as condições que foram submetidas. E não houve, é importante dizer isso, tá, pessoal, um processo reparatório. Ah, professor, mas ia dar terra para essas pessoas? Sim, essa deveria ter sido, no mínimo, a ideia de ressarcimento por todos os danos que eles tiveram ao longo da vida. Então, na verdade, era uma ideia de reparação por toda a crueldade que foi submetida àquelas pessoas que estavam escravizadas. No entanto, cabe salientar aqui, não foi dado 1 milímetro de terra a eles. Não foi dado terras nem sequer onde ele já estava com os seus agrupamentos. E aí, nem os grupos quilombolas conseguiram titulação de terra. Consequentemente, reitero, eles foram empurrados para áreas urbanas. E essas áreas urbanas foram ocupadas desordenadamente. E essa que não havia até esse momento, essa perspectiva de crescimento, era uma perspectiva de crescimento populacional de forma desorganizada, sem um mínimo sequer de planejamento urbanístico ou para atender essas populações. Ao contrário, eles ficaram extremamente segregados, o que começou a constituir um grupo extremamente esfacelado da sociedade. Então, nós temos aí um elemento histórico que nos mostra que o princípio da ideia dessas pessoas ao acesso à cidadania era longínquo. Então, eles não estavam próximos para eles essa ideia. Por quê? Porque eles foram segregados em todo o território nacional. Tanto, e eu falei de um grupo que foi os grupos africanos ou pessoas afrodescendentes, mas também foi feito isso com grupos indígenas e também com grupos campesinos, de populações tradicionais que já viviam. E isso vai, obviamente, resultar num processo de aumento da pobreza no Estado brasileiro. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter, consequentemente, gente, um processo de socialização e urbanização, como eu disse, desorganizado. E isso vai gerar um processo também de antítese. De um lado, você vai ter uma cidade metropolitana, onde tem grandes prédios, etc., e uma população que vive ao centro, e uma população que vai viver mais na área periférica da cidade. Há uma intencionalidade, não foi a esmo, não foi à toa, tá? As populações que tinham recursos financeiros ou eram abastadas, a eles eram dados os melhores locais para morar. E a população segregada, a eles era o contrário, era sequer disponibilizar a titulação de moradia. Resultado disso, nós vamos ter um processo de miséria, mas também um processo violento. Tá, gente? A gente tem que entender que esses processos não são pacificados. Quando você empurra uma população para a margem da sociedade, você empurra todo um processo violento também. E resultado disso, essa sociedade, né, ela acaba vivenciando nas suas mais variadas formas a violência psicológica, a violência física, a violência, né, da própria questão urbana, e aí a gente tem alguns grupos que vão dominar essas áreas, né, que vão também construir um local onde o pessoal costuma dizer, né, um processo, não é nem um local, um processo que é o estado paralelo. E aí eu quero trazer uma perspectiva para vocês, muito importante, que não existe estado paralelo. Uai, professor, como é que não existe? Estado paralelo é aquele estado onde os criminosos dominam. Sim, mas ele não é um estado legítimo. Lembram que eu disse para vocês no Weber que o monopólio legítimo da força cabe a um estado legítimo? Nesse caso, o estado paralelo não é um estado legítimo, é um Estado que ele se organiza a partir do temor, do medo, da repressão. Então, esses grupos criminosos, eles acabam sitiando esses locais e tornando os moradores reféns desse processo.
E onde o Estado não age, eles acabam tentando fazer um processo de, abre aspas, assumindo o papel do Estado. Acaba um gás, alguma coisa, então vai lá o criminoso e cede aquela pessoa. Agora, quero lembrá-los novamente, esse Estado não é um Estado legítimo. Então, por isso que se diz que esse dito Estado paralelo não é um Estado legítimo, é um Estado imposto pelo medo, pela criminalidade e principalmente tornando os moradores dessas localidades reféns. Tá? Então é importante. No Brasil, nós temos hoje vários estados, e aí é notório para todos que o estado do Rio de Janeiro, ele vive situações onde várias comunidades são dominadas ou por facções criminosas ou por grupos milicianos. Então, é nesse aspecto que esse Estado dito paralelo, que não é um Estado legítimo, ele acaba dominando as relações sociais lá. Manda fechar o comércio quando falece um dos seus parceiros do crime ou das milícias. Ele promove festas e etc., né, e convida a comunidade para participar, agora sem a legitimidade do Estado. Então é importante que nós passemos a entender que esses grupos criminosos, eles ocupam um espaço onde o Estado não conseguiu atingir. Professor, e o que fazer? Bom, por isso que é importante as políticas públicas. E aí entra vocês da administração pública para pensar quais são as políticas públicas? Educação, saúde, lazer, cultura, trabalho, amparo aos desvalidos. Então, é nesses aspectos que o Estado tem que entrar. E aí, gente, não somente nas áreas urbanas isso se tornou latente, mas também na área rural, o conflito de terras e apropriação de terras de grupos campesinos, a própria questão de expulsão dessas pessoas das suas áreas por grupos armados ou mesmo por grupos de garimpeiros, tá? Então é importante a gente entender que essa expressão dessa perspectiva de violência na área rural, ela é resultado de uma ausência de uma reforma agrária eficiente, tá? Então, se a terra fosse titulada para aqueles grupos ou para aquelas pessoas que são campesinos, provavelmente isso resultaria num ganho de cidadania e pleno exercício dos direitos daquele agrupamento. Mas lembre-se, como eu disse a vocês, a gente tem alguns grupos que passam a disputar territórios, seja na área urbana, seja na área rural, tá? E aí, mais uma vez, a gente tem que pensar como enfrentar essas perspectivas, tá? Como é que a gente vai enfrentar esses movimentos? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que falar em enfrentamento, a gente está falando em um processo histórico de séculos, tá? Não é de anos, mas séculos de abismo estrutural econômico, mas também de uma ausência de políticas eficientes públicas para a população. E aí a gente tem um desenho que, a partir de 1995, ou seja, depois do processo de redemocratização, começou-se a pensar a ideia de solidariedade. E aí a gente falou um pouquinho isso lá no Betinho, nessas questões todas. E aí a gente vai pensar isso através de programas de agricultura familiar, crédito para reforma agrária, crédito popular, tá? Que realmente isso resultaria na ideia de diminuir esse processo de segregação. Então, se a gente pegar então um escopo, tá, cronológico, a gente vai ter uma ideia de retomada da ideia do enfrentamento à pobreza a partir de 1995, tá? Em outras palavras, depois do período da redemocratização. E aí a gente vai, obviamente, perceber que muitos dados nos apontam que há ainda muita questão de desigualdade. Porém, também é importante a gente falar que de 95 para cá, né, e vocês são alguns muito jovens, né, são nascidos em 2000, 2004, 2005, 2006, na década de 90, nós temos uma reestruturação tanto das cidades quanto do campo.
E aí nós vamos ter um elemento que vai fazer com que a sociedade ela tenha um impacto singular e até então não vivenciado, e a geração de vocês vai vivenciar, que é justamente o Covid-19, que foi em 2020, tá? Mas isso fez com que essa perspectiva de abismo econômico ela não fosse resolvida, ao contrário, houve uma perspectiva muito mais desigual, né? Porque o que acontece? A não circulação de pessoas para que não houvesse a proliferação, né, da cepa do vírus, né? Em outras palavras, daquele vírus contaminasse outras pessoas, fez com que as pessoas precisassem urgentemente de recursos financeiros para custear as suas necessidades básicas, alimentação. E aí, nesse momento, surge como política econômica emergencial o auxílio emergencial, que foi a liberação de recursos financeiros, principalmente para as populações mais carentes. Tá? Então, vejam que há uma política pública no momento de, primeiro, comoção nacional, onde milhões de brasileiros tiveram as suas vidas ceifadas por esse vírus, e, ao mesmo tempo, precisavam sobreviver à fome. Então, o auxílio emergencial é um desses momentos que vai surgir para apaziguar esse processo desesperador de desigualdade social. Mas antes disso, a gente tem que lembrar, e eu já tinha falado um pouquinho na aula passada, sobre os programas que foram implementados durante o governo do próprio Fernando Henrique Cardoso, que foi o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás. E depois, em 2003, eles foram condensados no que chamou-se Bolsa Família, tá? Que é um conjunto de programas que foi implementado financeiramente para as famílias de baixa renda, para suprir questões alimentares e de primeiras necessidades daqueles que atendiam os requisitos. Tá? Ele foi implementado a partir de 2003 e vigente até hoje. Recentemente, tá? Para ser mais contemporâneo, saiu... Recentemente, eu estou falando há poucos dias agora, dias mesmo, ainda agora nesse mês de maio, um novo processo que vai ser implementado para configurar, ou melhor dizendo, para que as pessoas atendam, tá, os requisitos do Bolsa Família e, ao mesmo tempo, aquelas que já estão em condição de trabalho não fiquem eternamente dependendo do Bolsa Família. Tá? Então, foi implementada uma nova configuração. E aí, gente, a gente tem que pensar o seguinte, como eu disse para vocês, só para a gente entender. Então, vamos lá, vamos devagar. O tema da aula é pensar na pobreza e como combatê-la, né? Eu comecei falando para vocês que a gente vem de um processo histórico, né, de séculos e não de anos, que foi acarretado principalmente pelas desigualdades sociais implementadas a partir da ocupação de espaços e territórios, principalmente daqueles mais favorecidos e que segregaram as pessoas que já estavam no país, que eram indígenas, pessoas escravizadas e afrodescendentes. A partir desse processo, houve uma ocupação urbana e rural, e essas pessoas continuaram sendo prejudicadas nas suas condições e nos seus processos através de situações sociais, principalmente de moradia e de emprego, que fez com que elas se colocassem numa situação desfavorável e excludente. A partir daí, o que eu disse foi que os governos, a partir de Fernando Henrique, em 1995, vêm implementando políticas públicas como o Vale Gás, o Vale Escola, para tentar diminuir essa questão de pobreza no país. E em 2003, todos esses programas foram juntados no que nós chamamos hoje Bolsa Família, tá? Bom, e aí a gente tem que avançar, né, gente? Como é que a gente pensa, vocês, administradores e administradoras, como é que a gente vai pensar processos
que podem impactar os municípios, o Estado e a União. Bom, primeiro a gente tem que ter, e aí é o primeiro movimento, é um diagnóstico, tá? Não se faz nada com achismo. Você tem que fazer com dados e, a partir desses dados, você fazer um diagnóstico, como eu acabei de falar, e uma radiografia de como está sendo afetada uma determinada localidade, região ou estado. A partir desses elementos, né, é que você vai construir aspectos que vão fomentar políticas públicas. Quais são os aspectos que têm que ser considerados dentro de uma análise? A questão de gênero, mulheres, negras, viúvas, pessoas idosas, tá? Mães solos. Essas mulheres estão numa condição de vulnerabilidade bem maior do que outros agrupamentos, tá? Homens, brancos, mulheres brancas. Então, a questão de gênero, tá? Então, primeiro aspecto. A racialidade. Acabei de falar para vocês. A perspectiva de segregação da população preta, parda, é muito maior do que a população branca. Professor, a partir de que você fala isso? Bom, primeiro, são dados do IBGE. Segundo, o próprio Atlas da Violência, que é um atlas que ele é feito anualmente para fazer uma análise dos lugares onde está morrendo mais gente por mortes violentas, tem demonstrado que a população preta e parda é a que mais morre no país por mortes violentas. E principalmente homens. Por quê? Porque são vítimas, às vezes, de aspectos da violência criminal, tá? É importante a gente observar isso, que a questão da racialidade está presente. Para além disso, também, esses agrupamentos, eles muitas vezes estão numa condição de vulnerabilidade e são recrutados pelo grupo criminoso e, às vezes, formam um exército de pessoas desvalidas e que foram cooptadas pelo crime para servir ou no tráfico, ou de soldado do tráfico, ou de pessoas que fazem furto, assalto. Então, é importante que a gente entenda que há um recrutamento. Não quer dizer, prestem atenção nisso que eu vou falar agora, não quer dizer que todas as pessoas que moram em comunidades, elas são suscetíveis. O que quer dizer é que elas são mais vulneráveis pela sua condição social e até pelo medo, tá? Então, não tragam isso que toda pessoa que... Porque isso, na verdade, acaba trazendo, às vezes, os achismos, né? Que as pessoas que moram em comunidades são violentas. Não, não é isso. Elas vivem em um ambiente violento, mas, às vezes, elas, muitas situações, são reféns daquele processo violento. Então, ponto 1. A questão étnica, como eu falei, a própria questão socioeconômica, né? Ela acaba gerando esses aspectos que avolumam a pobreza, a questão de concentração de renda, que eu falei muito, a própria questão salarial. Então, esses recortes desses elementos ou dessas categorias de análise nos dão possibilidade de fazer uma radiografia mais fiel de possíveis soluções para serem apontados. E aí é nesse processo que surge o Bolsa Família, onde percebeu que mães solos, viúvas, idosas precisavam de uma questão econômica para subsidiar e até poder fazer com que elas saíssem da condição de miséria, com a condição de vulnerabilidade, pobreza, e assim tentar uma mobilidade social, sendo também conduzidas ao mercado de trabalho. Tá? Então, é um dos aspectos. Obviamente, gente, eu volto a reiterar, qual é o grande elemento que a gente tem? O grande elemento que a gente tem é o seguinte: para a implementação dessas políticas, a gente precisa de orçamento. Tá? E muitas vezes, os orçamentos são pequenos para atender todo o volume.
a gente tem que trabalhar numa perspectiva, né, primeiro, humanizada, a gente tem que aprender a se tornar ser humano, a gente tem que ser solidário com a dor do outro, com a questão de vulnerabilidade do outro. Muitas vezes, a gente vê uma pessoa que está numa situação muito desfavorável, e o que a gente faz? A gente vira o rosto, a gente não quer ver a condição do outro. Então, o primeiro movimento é esse. Para além disso, a própria questão das políticas públicas que tem que andar de mãos dadas. Não tem como a sociedade resolver o problema só como sociedade. Por isso que existe o Estado. E aí, gente, é esses aspectos que vocês têm que trazer para essa análise toda que a gente trabalhou ao longo dessa aula hoje, do tema hoje, como eu falei, que é o tema das políticas públicas de combate à pobreza e de promoção à igualdade no Brasil. Agora, que igualdade é essa que nós estamos nos referindo? É uma igualdade material, gente, tá? É importante vocês terem claro isso na cabeça de vocês. Nós estamos falando de uma igualdade material. Eu não estou falando de uma igualdade física. É uma igualdade de possibilidades que as pessoas possam partir do mesmo lugar para que elas possam também alcançar os mesmos objetivos. E aí é importante, aí vai ser tema da próxima aula, a gente vai falar de ações afirmativas, a gente entender que as pessoas não partem do mesmo lugar. Tá claro? Gente, espero que vocês tenham compreendido. O material que vai estar postado na Rota, ele tem um texto base, ele tem um vídeo complementar, tem as questões, tá? Tem essa explicação aqui. Obviamente, é insuficiente para todo o conteúdo. Vocês vão ter que pesquisar na biblioteca virtual, né? Na biblioteca que está no Educa. Vocês vão ter que ler artigos, vocês vão ter que fazer debates para que possam construir o próprio arcabouço teórico de vocês. Tá? É insuficiente só essa aula que eu estou dando aqui. Tá? Vocês vão ter que avançar muito mais. E, a partir disso, obviamente, se transformar num analista, num administrador, que possa vislumbrar aspectos para políticas públicas de combate à pobreza. Tá bom? Eu agradeço a cada um que está aqui, assistiu essa aula, e desejo a todos que fiquem bem, e a gente continua aqui fazendo as nossas análises e tentando auxiliá-los. Lembro vocês têm os tutores EAD, vocês têm os tutores presenciais, a própria coordenação, que pode recorrer em qualquer dúvida. Tá certo, pessoal? Valeu, um abraço, fiquem bem.